Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Então vamos para o capítulo 2. Versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Nós, quando ouvimos falar de Pentecostes, imediatamente nós associamos ao batismo com o Espírito Santo, mas não é bem isso na cultura judaica. O Pentecostes é uma festa, uma das festas que está ali enraizada na cultura judaica. Era uma festa estabelecida por Deus e que os judeus comemoravam. Essa festa acontecia após a Páscoa, então era comum se contar o domingo de Páscoa, né, o dia que acontecia, no caso ali a gente tem a data da celebração da Páscoa, aquela semana, não vou nem falar o dia, vamos contar a semana, porque é chamada também de festa das semanas, e aí se conta 7 semanas, 7 vezes 7 dá 49, a festa era comemorada no 50º dia, um dia após os 49 dias. Então, quando se fala uma semana judaica, eles não contam só uma semana, a semana tem 7 dias, mas a semana para comemorar essa data era a contagem das semanas, ou seja, uma semana de 7 dias, então seriam 7 vezes 7 semanas, né? 7 semanas e a gente daria os 50 dias. E lembrando que nesse período dos 50 dias, 40 dias, o próprio Lucas nos revela no início, no capítulo 1, que durante 40 dias o Senhor Jesus esteve com os discípulos, né? Ele caminhou entre o povo, ele estava ressuscitado e esteve ali entre o seu povo. E durante apenas 10 dias que os discípulos buscaram o Espírito Santo, que essa promessa veio. Quando fala, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, justamente no 50º dia. Então, não é difícil você chegar a essa conta. Claro que pode alternar a data de um ano para o outro, porque o calendário judaico é um calendário baseado na lua, então depende da lua. Esse dia pode oscilar, mas nós teremos assim praticamente a ideia da data que foi por causa da contagem das semanas, né? Então, por isso que você vai ver que às vezes a Páscoa num ano vai cair num dia, no outro ano vai cair em outro, porque depende da contagem lunar, né? Todo mundo sabe disso. Nós vivemos por um calendário, Israel vive por outro calendário. E aí a Bíblia, o Espírito Santo aqui, através de Lucas, é bem enfático que cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, a promessa de Deus iria se cumprir, porque ele não é um Deus que promete e não cumpre. Ele disse para os discípulos aguardarem, para aquelas pessoas, né? Todas eram discípulos ali, todos eram discípulos ali. Não estavam só os 12. Os 12 nós costumamos nos referir como apóstolos, né? E discípulos aqueles que estavam seguindo o Senhor Jesus, servindo ele de alguma forma. Então, ele tinha 70 discípulos, digamos assim, aqueles 70 que foram enviados, eram discípulos também. E aqui vem a concretização da promessa, porque o Senhor Jesus tinha prometido, aguardem, porque o Espírito Santo vai vir. Então, aqui é a confirmação que a palavra dele não volta vazia. Então, eles obedeceram e estavam reunidos naquele lugar. E aí vem o Espírito Santo. Mas nós precisamos entender nesse versículo aqui a forma como eles aguardavam. Porque falar só que os discípulos aguardavam é pouco. A Bíblia traz uma informação muito importante através desta palavra, concordemente. Ou seja, eles não estavam divididos ali, embora a situação fosse difícil e até
propiciasse, né, as divisões, o medo, discórdia, porque afinal eram pessoas diferentes, elas estavam vivendo sob uma tensão. Estar em Jerusalém envolvia risco, perigo. Mas quando nós temos aqui a palavra concordemente, significa que todos estavam no mesmo espírito, na mesma fé. Eles estavam unidos, sem aquela vazão para os seus sentimentos, para as suas emoções, para a sua carne. E nós tínhamos pessoas muito diferentes. Vamos pensar um pouquinho nesse grupo. Embora nós não saibamos a identidade de todos, mas nós podemos imaginar através de alguns relatos bíblicos, né? Nós temos aqui os 12. Até entre os 12 havia diferença de idade, de cultura, haviam diferenças, não é? Até entre só os 12. Imagina entre os 120. Haviam mulheres ali também, junto com os homens. Nós temos a descrição de, inclusive, Maria, mãe de Jesus. Maria tinha passado pela experiência de ter sido envolvida pelo Espírito Santo quando o Senhor Jesus foi gerado nela. Então, eu penso que uma das pessoas que não ia arredar o pé de estar ali era Maria, porque ela já tinha experimentado, né, a ação do Espírito Santo em si. Claro, ela não tinha sido batizada. A Bíblia diz que o Espírito Santo envolveu o seu ventre e gerou Jesus dentro dela. Só isso já era uma grandeza imensa para um tempo em que as pessoas não tinham essa influência direta do Espírito Santo. O Espírito Santo agia em determinadas ocasiões e em algumas pessoas. Eram eventos esporádicos que isso acontecia. Então, Maria foi uma pessoa que prestou atenção à promessa e ela quis estar no mesmo lugar. Então, ela poderia pensar assim, mas eu já tive experiência com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, afinal, veio. Eu falei com um anjo, eu dei a luz a Jesus, o Salvador. É claro que ele vai me batizar, não preciso estar no mesmo lugar. Mas não, ela estava ali. Você pode imaginar que ela não era uma pessoa jovem, né? Afinal, Jesus já tinha 33 anos. Vamos pensar que ela já era uma senhora. E ela estava ali no meio daquelas demais pessoas. Então, nós temos os irmãos de Jesus, né, que eram antes incrédulos, mas agora haviam aceitado que ele era o Salvador, que ele era o Messias. Por isso, eles estavam reunidos ali. Então, nós temos desde o mais velho até o mais novo. Eu imagino que Marcos estava aqui, João Marcos, aquele que depois, futuramente, esteve com Pedro, esteve com Paulo nas viagens missionárias, e ele devia ser, nessa idade, nesse tempo aqui, um jovenzinho, tenra idade, né? Um menino, mas ele estava aqui. Então, quando você junta pessoas de diferentes idades, diferentes criações, né? Cada um vem de uma condição social, um pensa de uma maneira, outro pensa de outro, mas havia uma concordância. Então, nós entendemos que quando há um propósito espiritual, quando as pessoas realmente têm o desejo de viver essa comunhão com Deus num nível muito mais profundo, que foge dessa superficialidade que a gente vê hoje no nosso tempo, é possível elas viverem em comunhão. Eles ainda não tinham o Espírito Santo. Vamos nos lembrar? Eles não tinham o Espírito Santo e eles estavam concordemente no mesmo lugar. É possível você se unir quando há um objetivo sublime a uma outra pessoa. Então, aquelas pessoas que dentro da obra de Deus vivem divididas, vivem no canto, no fundo, elas são egoístas, elas são problemáticas. Porque se até estes que estavam sem o Espírito Santo conseguiram ficar presos dentro de uma casa, eles ficaram 10 dias. Vamos pensar que o propósito de esperar o Espírito Santo era de 50 dias, porque após a morte do Senhor Jesus já estava valendo. Mas durante 40 dias Jesus esteve com eles. E 10 dias eles estiveram sozinhos.
E mesmo assim, eles conseguiram se manter numa união. O que dizer, então, daqueles que hoje têm essa palavra, têm acesso ao Espírito Santo, não vivem em perigo como aqueles cristãos estavam vivendo e não se mantêm em união, não estão juntos? E o estar juntos aqui não é só fisicamente, não. É estar no mesmo espírito, é estar vestido do mesmo objetivo. Não é cada um pensar de uma forma, é pensar da mesma forma. A coisa mais difícil que existe é você levar o ser humano, um grupo de pessoas, a ter o mesmo pensamento. Porque, principalmente hoje, que as pessoas estão tão narcisistas, tão apaixonadas por si mesmas, a primeira coisa que elas falam é: eu penso dessa maneira, não é? Eu acho que é assim. Se despir disso, dessas muitas opiniões, desses achismos que nós temos, já começa para o sacrifício de receber o Espírito Santo. Talvez esse seja o impedimento, porque muitas pessoas não são batizadas. Porque o Deus desse século dos cristãos não é o eu sou o que sou. Deus está sendo aquilo que as pessoas querem que ele seja. Quando ele apresentou o seu nome, a tradução do tetagrama é eu sou o que sou. Então, Deus é quem ele é, ele não é quem eu acho que ele deve ser. Ele não é a minha visão de Deus que eu criei para mim. Isso é uma idolatria. E nós já falamos em muitas meditações que muitos cristãos hoje estão adorando uma versão de Deus criada por si mesmo, por mais que essa versão não tenha um ídolo de gesso, de madeira, de metal, mas é um ídolo que está enraizado no coração, porque ela criou um Deus de acordo com o seu pensamento, com o seu ideal de Deus. E Deus não é assim, nós não podemos esquecer. Quando ele responde a Moisés, eu sou o que sou. E ele nunca vai mudar, ele era assim no passado, ele foi ontem, ele é hoje, vai ser sempre assim, esse Deus que não altera a sua maneira de ser, o seu caráter, o seu pensamento. O que ele pensava, ele continua pensando. Ele pensava há 5.000 anos, há 6.000 anos, quando deu as leis para Moisés, ele continua pensando, né? O pacto da aliança do Novo Testamento já foi cumprida em muitas coisas, né? No sacrifício de Jesus, e por isso algumas coisas mudaram, mas não porque Deus mudou, porque nós estamos sob um novo pacto, mas não porque Deus mudou, ele não mudou em absolutamente nada, ele é o mesmo. Então, essa concordância define muito da nossa vida espiritual. Muitos estão fracos na vida espiritual porque estão cheios de si e não querem ficar concordemente no mesmo lugar, né? As pessoas precisam viver esse espírito, que o Espírito Santo, ele age quando nós sacrificamos e vivemos em união com as outras pessoas. Uma das coisas que eu aprendi muito sobre o coração, meditando, escrevendo sobre o engano do coração, é que o coração vai sempre falar aquilo que a gente quer ouvir. Ele sabe exatamente o que cada um quer ouvir, e ele vai falar isso. E aí, se nós cairmos no engano do nosso coração, em ouvir a respeito das nossas virtudes e do defeito dos outros, nós não vamos querer ficar com ninguém. Nós vamos querer realmente a nossa própria companhia, porque nós vamos dizer, eu me basto. Eu sou suficiente, né? E não pense que você chegou a um nível que, não, isso nunca vai acontecer comigo, eu não corro risco. Todas nós corremos, porque todos os dias há o risco da gente erguer um ídolo dentro do nosso coração. Há o risco de você se isolar de alguém, até está na igreja, mas não está concordemente, não está vestida do mesmo objetivo. Por isso que há tanta dificuldade para se levar as pessoas a fazerem determinadas coisas. Vamos evangelizar? Vamos atender o povo? Vamos orar? Vamos jejuar?
Com algumas pessoas, isso tem quase que ser na marra. Por quê? Porque ela não se movimenta, ela não se move no mundo espiritual, no mundo de Deus. No mundo de Deus, os seus servos servem concordemente. Eles não têm dificuldade. É para estar no mesmo lugar, é para fazer toda essa atividade, vamos fazer. Não há dificuldade em obedecer. Mas quando as pessoas não estão se movendo nesse mundo espiritual dessa forma, tudo é difícil. Uma oração é difícil. Vamos orar no altar? Ah, é muito difícil, eu não posso. Olha, vamos voltar para a meditação? Ah, não posso não, a minha casa é longe, é meia hora da igreja, não posso meditar não. Não dá para ser por link, não? Não dá para ser na cama, não? De repente dá para ser na cama também. De repente eu abro o celular lá debaixo da coberta e medito também. É difícil estar no mesmo lugar, é difícil sacrificar, não é? Então, qual o horário? Eles estavam no mesmo lugar e aí eu fiquei pensando, né? Qual o horário? Provavelmente isso aconteceu na parte da manhã, porque era o horário das primeiras orações, o primeiro culto. Então, é muito provável que tenha sido de manhã, porque as festas já iniciavam logo cedo, as celebrações da festa, né? E eles costumavam ir, mesmo reunidos no mesmo lugar, a literatura antiga dos pais da igreja, a literatura diz que era muito comum a igreja primitiva se reunir nas ocasiões das festas, se reunir 3 vezes ao dia lá no templo. Então, era muito provável que essas pessoas, imagina, eles eram judeus. E todo judeu ia ao templo orar. Durante a festa, muitos deles iam 3 vezes ao dia. Quem acha pouco, ia uma vez ao dia, e torna isso uma vez por semana, eles iam 3 vezes ao dia para buscar Deus, para participar daquela festividade, daquela celebração. Então, é muito provável que a descida do Espírito Santo tenha sido logo nos primeiros momentos do dia. Eles ali já em oração, antes de ir para o templo, porque a descida do Espírito Santo aconteceu no cenáculo. Se eles costumavam ir para o templo, quer dizer, eles ainda estavam ali. Eu gosto muito das primeiras horas do dia, sabe? Abrindo um parênteses, eu gosto muito, porque eu creio que, pelo menos na minha vida acontece assim, a maneira como eu vivo as primeiras horas do dia determina muito do que vai ser o meu dia. Como eu canalizo ali os primeiros minutos, os primeiros momentos do dia, vai definir a minha comunhão com Deus, como eu vou interagir com as pessoas. Tudo flui a partir dessa fonte, dos primeiros momentos. Então, até nisso a gente vê o quanto o Senhor Jesus deve ter a primícia da nossa vida, a primícia dos nossos pensamentos, das nossas ações, de tudo, das nossas palavras, né? Falar primeiro com Ele, pensar primeiro nele, ler primeiro algo relacionado a Ele. Então, tudo voltado para Ele, porque nós precisamos da influência dele para o nosso dia. Quem é que sabe o que vai acontecer ao longo do dia, ao longo daquela semana? Né? O culto, a primeira reunião no primeiro dia da semana, que é o domingo, é importante porque a gente está consagrando aquela semana a Deus. Nós estamos dedicando aqueles 7 dias a Deus. 7 dias, gente, é muita coisa, uma semana. Quantas coisas já não aconteceram assim, de um minuto para outro, de uma hora para outra? Então, nós precisamos que o Espírito Santo esteja no controle da nossa vida. Mas acontece um eco entre o céu e a terra. Vocês já devem ter reparado, porque nós falamos, a Igreja Universal principalmente, fala muito sobre essa fé em movimento, colocar a fé em ação, em atividade, porque o céu age mediante o que vê na terra. Então, eco é aquilo, você fala e você ouve a sua própria voz num outro lugar, não é? Vocês já viram? Já viveram a experiência
de entrar num ambiente que faz eco, você fala e passa um pouquinho, você escuta lá na frente a sua voz. É engraçado, não é? É muito interessante. Então, acontece isso no céu. O céu faz eco com a terra, ou seja, o Senhor Jesus tinha feito a promessa, o céu prometendo o Espírito à terra. Os homens creram naquela promessa e cumpriram exatamente as instruções que foram dadas. Então, os homens mandaram uma mensagem para o céu, fez eco no céu, o céu manda a resposta para a terra. Então, há uma interação entre céu e terra. Sempre vai haver. Quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso mundo e vemos tão pouco a ação do Espírito Santo, vemos tão pouco o mover do Espírito Santo, os frutos, os dons, há uma pobreza, às vezes, da manifestação do Espírito Santo, uma escassez, digamos assim, melhor do que pobreza, mas uma escassez da ação do Espírito Santo, é porque não está havendo o eco na terra. Quando nós oramos, nós mandamos uma voz para o céu vai mandar a voz aqui para a terra, que é essa ação. Quando Deus fala no céu, alguma coisa acontece aqui na terra. Quando nós falamos aqui, quando nós oramos em sinceridade, em nome de Jesus, nós mandamos essa voz para o céu. Então, há uma consonância, há uma interação perfeita. É isso que aconteceu aqui do Concordemente. Eles mandaram uma mensagem e Deus respondeu aquela mensagem, né? Porque nunca você vai falar com Deus e vai ficar sem resposta. Nunca houve e nunca haverá uma pessoa que tenha falado com ele em sinceridade que ficou sem resposta. E aí, quando nós falamos que todos estavam ali, não dá para nós não nos lembrarmos de Judas. Todos estavam ali, todos que foram escolhidos, privilegiados para estar nesse lugar. Todos estavam reunidos, exceto Judas. Ele perdeu o privilégio. O que vai acontecer aqui agora, o que vem a seguir, é o maior privilégio da igreja primitiva. Jesus fundando a sua igreja através do maior evento de todos os tempos, que é o derramamento do Espírito Santo. Os profetas no passado haviam falado a respeito disso. Havia uma grande expectativa de quando o Espírito Santo viria. Judas foi um dos escolhidos para viver isso, e ele se excluiu. Então não dá para a gente não lembrar dele, que pessoas que foram escolhidas para grandes privilégios, para grandes momentos, para viver coisas extraordinárias no reino de Deus, elas podem perder esse privilégio. E aí entra o que nós falamos acerca de Judas nas meditações passadas, o quanto Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele poderia estar aqui, mas não estava, né? Então, ele perdeu a bênção mais importante, a descida do Espírito Santo. Claro que isso culminou na perda da sua salvação também, né? E aí vamos para o versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Vamos entender devagar esse versículo. E de repente, ou seja, Deus não é um ser que você pode colocar na sua caixinha e imaginar assim, ele vai fazer assim, ele vai fazer nessa hora, nesse momento, não. Nós, como seres humanos, na nossa condição de pequeninos, sabe, de privilegiados, sim, escolhidos, sim, mas de seres pequenos. Nós não podemos escolher qual é o nosso lugar nesse grande palco, nessa grande história de Deus. Nós somos pequenos. Então, cabia ao povo estar ali, concordemente, no mesmo lugar. Quando essa promessa viria? Eles não sabiam. Nós hoje sabemos que seria, né, durou 10 dias.
Se a gente pudesse, né, fica aí, ó, no 50º dia vai vir a promessa. Eles não sabiam. Então estavam todos ali. Que dia vai se cumprir? Nós não sabemos. Que horas vai ser? Não, nós não sabemos. Vamos fazer tudo como tem que ser o tempo todo. Vamos viver a nossa fé? A gente não sabe. Então, nós percebemos que há nas Escrituras uma forma de Deus agir, que é o elemento surpresa, o de repente. Não é? Quantas coisas aconteceram no passado, quando você lê a história de Israel, do povo de Deus, você vê que tinha o elemento surpresa. Quando você lê a história da igreja primitiva, quando você vê o Novo Testamento, havia o elemento surpresa, e até aqui para a descida do Espírito Santo há o elemento surpresa. Então, isso quer dizer que nenhum cristão pode viver uma vida desapercebida, uma vida relaxada. Todo o tempo nós temos que viver em vigilância. Nós somos como aquele soldado que não relaxa, que não baixa a guarda, que está sempre atento. Então, o povo estava aqui, com certeza, vivendo uma unidade de fé perfeita. Por isso o Espírito Santo veio. Mas eles não estavam vivendo, tipo assim, vamos. Eles não engessaram Deus. Vamos ficar aqui, já que a gente tem que ficar trancado nesse lugar, já vamos ler a Bíblia e tal. Não, eles estavam de uma forma espontânea. E aí, o de repente também me diz uma coisa. Nós não podemos engessar Deus ao nosso pensamento, ao nosso modo de agir. Às vezes nós achamos e determinamos na orientação que nós damos para as pessoas, que nós ensinamos, porque Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. A gente molda Deus, coloca Deus numa fábrica engessado, sabe, que numa caixinha que ele só age daquela forma. Não. A forma como veio o batismo com o Espírito Santo aqui, a forma como o Espírito Santo desceu, foi completamente diferente do que tudo que todo mundo estava esperando. Ninguém imaginava como seria. E Deus guardou isso de surpresa. Ele falava no Antigo Testamento que o Espírito Santo viria, mas ele não falava como. Ele falava que o Espírito Santo seria democrático, ele viria sobre homens, mas também viria sobre mulheres, ele viria sobre jovens, mas também viria sobre velhos, ele viria sobre patrões, mas também viria sobre os servos, sobre os escravos. Ou seja, ele não fazia acepção de pessoas. Mas como é que isso ia acontecer? Ninguém sabia. Então, agora chega o momento. E aí esse momento nos é apresentado com o de repente veio do céu. O avivamento, a descida do Espírito Santo, não é nada fabricado pelo homem. O veio do céu diz o quê? É Deus quem produz o avivamento. Muitas vezes nós choramos, ansiamos, desejamos, falamos umas com as outras, nós queremos um avivamento. E eu já vi pessoas até tentar fabricar o avivamento, tentar forçar a igreja a estar avivada, né? Os obreiros, o povo. Mas o avivamento não é fruto de ação humana. O que nós podemos fazer e que devemos fazer é vivermos uma vida ligadas a Deus. Nós, como mulheres, o que nós podemos fazer é ter essa vida em comunhão 100% com Deus. Viver essa novidade de vida com Ele, esse amor, essa intimidade todos os dias. É orar pelo avivamento, é desejar o avivamento, mas não fabricar o avivamento. Não obrigar as pessoas a determinadas coisas como se aquilo fosse o avivamento. O avivamento é uma ação de Deus sobre a igreja. E que nós não temos controle, porque quando Deus vem e aviva a sua igreja, a igreja primitiva foi controlada por Pedro? Foi controlada por Paulo? Foi controlada pelo Império Romano? Foi controlada por qualquer pessoa? Não. Ela foi controlada pelo Espírito Santo, estava sob o controle dele. Porque é algo que vem do céu, não é algo fabricado na esfera humana, né? E aí o que é que veio do céu? Um som. Deus costuma, vamos pensar, eu gosto muito de fazer esse exercício de princípios.
Às vezes eu sou chata, né? Que eu falo as mesmas coisas. Mas já tinha acontecido algo semelhante, de aparecer um som antes de Deus fazer alguma coisa. Lembra lá no Monte Sinai, quando Deus ia dar a lei para Moisés, houve o grande clangor de trombetas. Era trombeta tocando? Não, mas houve um grande barulho, né? Elias, quando ouviu a voz de Deus, ele ouviu primeiro um grande barulho. E veio o vento, e veio, né? Depois veio a voz suave. O mais importante era a voz suave, mas antes aconteceram coisas ali diferentes. Então você vai ver o barulho, o som, como uma marca que vem, que antecede a um acontecimento. Mas esse som não é o som que nós estamos acostumados a ouvir. A gente está acostumado com barulho. Hoje as nossas cidades são barulhentas, não é? Nós ouvimos barulho de ambulância, barulho de acidentes, carros que batem, barulhos de bombas, nós ouvimos barulhos. Barulho de trânsito, né? Um trânsito quando está muito agitado. Quando as pessoas, há uma grande aglomeração de pessoas, elas estão falando, é um grande barulho. Mas esse é um barulho de Deus, é um barulho diferente. Então não é um barulho, é um som. Veio um som. E agora era um som tão diferente que aí é preciso usar uma partícula aqui, que nós não podemos nos esquecer. Nós temos que dar atenção. O som era como de um vento. Então, o som era um vento? Tem gente que pula o como. E fala que o Espírito Santo veio através de um vento. Não. O som era como de um vento. O som... Não sei, você já esteve no meio de uma ventania? Alguém aí já esteve no meio de um furacão, no meio de um tornado? Dizem, eu nunca tive, mas diz que o som é terrível, é ensurdecedor. É um barulho, porque além dele próprio ter o barulho, aquele eixo, né, igual um tornado, ele tem um eixo ali no meio, e ali dentro a força que há é tão grande que produz aquele movimento e gera o barulho, né? Eu nunca tive no meio de um vento tão grande. Os ventos que eu tive, acho que era o vento que todo mundo já teve, né? Mas mesmo assim, quando está tendo um vento, vem uma tempestade muito grande. As cidades que são litorâneas, quando você está perto do mar, você está tentando andar e o vento está te empurrando e vem aquele barulho. É uma sensação até de perigo, porque você não consegue enfrentar muitas vezes o vento. E isso é um vento normal. Imagina fenômenos da natureza maiores, né? Então, aqui fala que o som era como de um vento, veemente e impetuoso. Lucas não estava lá, ele não experimentou isso aqui naquele dia, mas ele colheu relatos de quem estava. Então, as pessoas fizeram essa descrição. Era algo impossível de ser classificado como humano. Você imagina, aquelas pessoas estavam fechadas dentro de um ambiente, dentro do cenáculo, uma sala onde se fazia refeições, e as construções antigamente eram construções de pedra. De repente está tudo fechado, e acontece um fenômeno desse. Isso aqui é uma teofania, é um fenômeno que só Deus pode produzir, que não é da natureza, porque os ventos são produzidos pela natureza. O tornado, o terremoto, são fenômenos da natureza. Mas aqui não é algo que a natureza produz, é algo que já veio. Lucas descreve assim, é de uma precisão extraordinária esse versículo. Cada palavrinha tem uma descrição importante para a gente. Então, o vento era como? Era veemente e impetuoso, né? O que aconteceu ali era como de um vento veemente e impetuoso. E aquilo encheu toda a casa em que estavam assentados.
Eles estavam, olha, outra observação. Eles nem estavam de pé, orando ou ajoelhados, eles estavam assentados. De repente estavam ali, conversando sobre uma palavra ou sobre alguma coisa que iria acontecer. Eu já vi relatos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, de mulheres que estavam lavando louça, não é? Outros que estavam dirigindo. E muita gente coloca o Espírito Santo dentro da sua caixinha, né, da sua fábrica. Não, você tem que estar na igreja, de joelho, com a mão levantada, cantando isso. Aí o Espírito Santo vem. Errado! Eles estavam assentados, mas eles estavam em espírito. Isso não dá para pensar diferente. Eles estavam, o concordemente aqui, me diz, eles estavam em espírito. Eles estavam unidos no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo desejo. Eles queriam que a promessa de Jesus se cumpria. Então não importava o que eles estavam comendo, né? De repente a comida não era a mais agradável de todas. Imagina, a gente quando vai receber alguém em casa, se você tem 4, 5, 6 pessoas, você já tem que se desdobrar para dar comida para todo mundo. Imagina, 120 pessoas. É certo que as mulheres estavam cozinhando. As mulheres estavam trabalhando, porque quem é que ia fazer comida para esse povo? Eram as mulheres. E elas perderam o Espírito Santo porque estavam trabalhando? Não, mesmo trabalhando, elas estavam ali sendo agraciadas pelo Espírito Santo. O fato de nós estarmos envolvidas numa atividade da igreja não significa que nós não seremos contempladas com o Espírito Santo, ou a presença dele não vai ser derramada, não vai haver o revestimento de poder, o avivamento. Não. Alguns, eu penso aqui que a maioria devia estar sentado, mas talvez pudesse ter outros que estavam ali a preparar o almoço. Porque, não sei se você já reparou, todo mundo tem fome, todo mundo quer comer, mas pouca gente pensa que alguém tem que se levantar e ir para a cozinha, alguém tem que ir para o mercado, alguém tem que cortar a batata, não é? Isso dá trabalho. Meio-dia, todo mundo, as barrigas todas estão doendo, roncando. Mas alguém teve que ir 10 horas da manhã para o fogão, não é? Mas todos foram cheios do Espírito Santo. Talvez os que estavam vigiando a porta, os que estavam... Todo mundo foi cheio do Espírito Santo, né? E aí, esse vento, não dá para a gente não falar do que significa o vento. Por quê? Fala que a descida do Espírito Santo foi precedida desse evento que parece um vento, que é como um vento, mas é mais que um vento, né? Aqui fala é como, mas é mais. É muito mais que um vento, claro que é. Quando Deus criou Adão, ele formou o corpo de Adão do pó da terra. Então ele fez lá, com argila, um boneco. A vida só veio quando Deus soprou nas narinas de Adão. Antes do sopro, Adão era um boneco de barro. Não tinha vida, não tinha nada nele. Nenhum dedo se movia, nenhuma vontade, nada, nenhuma percepção, nenhum afeto, nada. Ele era um boneco de barro. Então, quando Deus vem e sopra nas narinas de Adão, a vida entra nele. Ele sai daquela condição de boneco inanimado, sem vida, para a condição de alma vivente. E ele passa a ter dentro de si a trindade. Ele passa a ser triuno, assim como Deus é triuno. Ele recebe a capacidade moral e espiritual de interagir com Deus. Imagina isso. O homem passa a ser dotado de capacidades espirituais. Ele não só recebe um corpo vivo, um coração que pulsa, um sangue que está ali circulando pelas suas veias. Não, ele tem alma, ele tem espírito, ele é diferente de todas as demais criaturas. Mas aí acontece o pecado, e essa conexão com o ser humano foi quebrada.
E agora vai acontecer uma nova criação. Deus de novo sopra na sua criação. É por isso que acontece essa teofania, um fenômeno como um vento muito impetuoso que entra ali. É Deus soprando. Só que o sopro de Deus não pode ser chamado de um vento qualquer. Por isso que tem a partícula como. É um sopro? É, mas não é um sopro como nós estamos acostumados. Também não é um vento como nós estamos acostumados, porque é algo divino. Então, para marcar a formação de um novo homem, é preciso vir o Espírito Santo. É preciso que Deus sopre de novo no seu povo. O batismo com o Espírito Santo não é só algo importante, ele é algo fundamental. Porque é o batismo que dá início à nova criação, à nova vida com Deus. É no batismo que tudo acontece, que nós nos tornamos filhos de Deus. É no batismo que nós passamos a ter o DNA de Deus, que nós somos adotados como seus filhos. É no batismo que nós recebemos poder para nos movimentar nesse mundo espiritual. Sem o Espírito Santo, sem esse sopro dele, não existe vida. A pessoa continua sendo um boneco de barro. Um boneco de barro. Como Adão era. Vamos voltar lá atrás para a gente entender o que é a vida hoje sem o Espírito Santo. Quando você pensa em Adão, um boneco de barro, nós sabemos o que. Nós compramos muitas vezes peças de barro. Nós compramos, às vezes, aqui é uma coisa de plástico, não tem vida. O barro é a mesma coisa. Se ele fosse de barro, era a mesma coisa. Sem vida. Então, o ser humano sem o Espírito Santo tem uma mente morta. Tem uma mente corrupta, uma natureza depravada. Ele, diante de Deus, ele é um ser morto. Por isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos o quê? Nicodemos, se o homem não nascer da água do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Não pode, não tem como, não tem chance. Ele não vê, ele não entra. Ele está morto. E todos os seres humanos nascem mortos. O primeiro nascimento nos iguala a todos. Nascemos todos com a natureza de Adão. Nascemos todos mortos. Em Adão, todos nós morremos. Então, todos nós nascemos. A raça humana nasce morta. O bebê mais cheio de vida que você vê, nasceu, tá fervilhando vida ali. Né? Tá cheio de futuro pela frente. Mas você olha para aquele bebê e você pensa, já nasceu morto. Nasceu em Adão. Imagina isso. Daqui a pouco ele vai pecar, mesmo que ele não queira, ele vai pecar. Mesmo que haja pureza, a pureza vai ser vencida pelo pecado. Porque em Adão todos nós pecamos, não é? Mas aí vem essa providência extraordinária de Deus, de soprar o Espírito Santo. O Espírito Santo, essa palavra espírito em grego remete a pneuma, que é respiração, que também é a palavra para respiração. Então, o sopro de Deus em nós, o Espírito Santo, é como se ele estivesse fazendo aquele mesmo ato individual. Ele soprou lá nas narinas de Adão, ele está soprando nas nossas narinas. Agora você vive para mim. Você vive no mundo espiritual, numa dimensão que só os filhos de Deus vivem. Você vai entender coisas que só os que são de Deus entendem. Você vai ler a palavra de uma forma diferente de todas as demais pessoas. Você vai ver de um modo diferente. Então, é a respiração de Deus. O Espírito Santo é aquilo que... Imagina, Espírito, já fala o nome, é isso. É Deus que soprou dentro de nós. E esse Espírito penetrou, vai ficar lá dentro. Está lá, está dentro de nós, né? E aí, para terminar esse versículo, eu queria lembrar de uma coisa que acontece muito com as mulheres. Nós somos seres que vivem muitas expectativas. E eu acho que nós somos, nesse quesito,
piores do que o homem, né? Nós criamos muitas expectativas das coisas. Se a gente comprar um tecido e for levar numa costureira, nós criamos uma expectativa tremenda com aquela roupa. Você fecha os olhos e até se imagina vestida com a roupa. Nós pegamos uma receita na internet e a gente cria a expectativa que aquela receita é maravilhosa. Nós somos assim, nós temos expectativas, né? E nesse contexto terreno, as nossas expectativas são sempre fracassadas. A costureira erra, faz o vestido curto, a receita não é nada daquilo que a mulher falou lá que era uma delícia, né? Passou debaixo da mesa, é maravilhoso, vai você faz, pô, não tem nada demais nessa receita. As nossas expectativas são frustradas. Então, todos os dias a gente fica decepcionada nas nossas expectativas. Nós somos decepcionados nas nossas expectativas. Mas o que eu quero dizer? Que Deus nunca frustra nenhuma expectativa. Aquelas pessoas estavam ali com expectativas, é óbvio que estavam. Elas estavam esperando por algo. Quando nós esperamos por alguma coisa, nós criamos expectativas. Você não estava com expectativa dessa meditação de hoje, de manhã? Você estava? Afinal, nós vamos falar de Atos 2, que é isso? Quem é que não quer ouvir Atos 2? Quem é que não quer meditar nesse texto? Em Deus, todas as nossas expectativas são ultrapassadas. Aquelas pessoas estavam com uma expectativa de receber o Espírito Santo, mas o Espírito Santo veio de uma forma tão gloriosa. E eu tenho a certeza que eles ficaram extasiados, porque só Deus tem esse poder de suprir as nossas expectativas. Tudo que você pensa, ele é infinitamente mais. Por isso está escrito sobre o céu, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Eu medito muito sobre céu e eu tenho certeza que tudo que eu já escrevi, que eu já meditei, que eu já pensei, gente, não é nada, não é nem uma gotinha no oceano do que é o céu. Porque Deus vai suprir as nossas expectativas de tal maneira que a gente vai ficar assim. Sabe aquele filho que fica no pescoço do pai porque ganhou um presente, beija, 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 não sabe nem como agradecer? Nós vamos ficar assim. Porque nunca ninguém jamais imaginou o que vai ser lá na eternidade. Nós falamos, mas a gente não consegue. Porque o nosso Deus é surpreendente. Ele é totalmente amável, totalmente desejável. E aquelas pessoas devem ter pensado, valeu cada minuto aqui, fechado nesse cenáculo. Valeu cada minuto que nós vivemos aqui concordemente. E aí, aquela foi a maneira de viver, com certeza, daqueles homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Vamos viver para sempre assim, porque quando nós vivemos no Espírito, coisas grandes acontecem. Deus responde de forma extraordinária, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que vai conseguir espalhar essas boas novas para todos os lados, para toda a gente, onde ela for. Porque ela recebeu dentro de si esse sopro, o sopro de Deus. Imagina, dentre milhões de pessoas mortas nos seus delitos e pecados, aparece uma viva. Alguém que realmente está viva e viva aos olhos de Deus. Então essa pessoa vai ser alguém que vai se empenhar para que outros recebam o que ela recebeu. Por isso que no mundo espiritual, quem recebeu o Espírito Santo é a pessoa mais abençoada que existe. O maior testemunho é o Espírito Santo. Os mais abençoados não são os que ficaram ricos, milionários. Ainda que uma pessoa contasse o testemunho assim, olha, eu recebi uma riqueza que equivale à riqueza do dono da Amazon, do dono da Microsoft, junta a riqueza dos 10 bilionários, os maiores bilionários do mundo, então eu recebi. Essa riqueza todinha está comigo agora. Mas a sua riqueza, perto da riqueza de quem tem o Espírito Santo, não é nada, não é nada, você tem 1 cêntimo. Ou talvez nem 1 cêntimo diante do que é o Espírito Santo. Porque testemunho mesmo é testemunho de quem recebeu o Espírito Santo. Por exemplo, nós estamos
a ver agora coisas terríveis acontecendo no nosso continente. Coisas que chocam, que machucam, que entristecem, que nos fazem chorar, que nos levam a ajoelhar, a clamar. O que nós podemos pedir? Eu fiquei imaginando, meu Deus, como eu devo orar pelos nossos irmãos que estão a sofrer com a morte, com a perseguição, com a dor, com a fome, com as pressões, com os perigos. Como? O que eu vou pedir? Na quarta-feira eu estava orando com as senhoras. Eu orei pelas crianças que estão órfãs, eu orei pelas pessoas que estão feridas, eu orei pelas pessoas que estavam fazendo tratamento médico e tiveram que interromper, porque tudo parou. Eu orei pelas pessoas que estão sozinhas, idosos que estão sozinhos dentro de um buraco. Eu orei pelas pessoas que estão a fugir pelas estradas com frio. Eu orei pelos que estão agora sem casa. Eu orei tudo que eu imaginava. Mas qual é a melhor oração que nós podemos fazer por essas pessoas? Que o Espírito Santo venha. Quando você for orar pela Ucrânia, quando você for orar pelo leste europeu, por tantas pessoas que estão vivendo o medo e o pavor do conflito, ore para que o Espírito Santo desça. O Espírito Santo é o único que pode ajudar aquelas pessoas. Qualquer coisa que nós, seres humanos, fizermos, nada, ameniza o sofrimento do corpo, mas não ajuda em nada com respeito à alma. O que a gente pode fazer? Mas o Espírito Santo pode fazer tudo. Então, se tem um tempo que nós temos que clamar, Espírito Santo vem Espírito Santo, de forma impetuosa, veemente, vem de forma poderosa, venha sobre o nosso continente. Quando o Espírito Santo vem, ninguém precisa de mais nada. Ele é tudo em todos. Não tem nada mais maravilhoso do que isso. Quando isso acontece, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem força para enfrentar o que for. Davi estava cheio do Espírito Santo e ele disse, ainda que uma guerra estoure, ainda que um exército se acampe contra mim. Aí você pensa, eles estão cheios do Espírito Santo, eles vão vencer. Eles vão vencer. Eles vão colocar, o Espírito Santo vai colocar a marca do sangue na porta. Pronto, eles vão vencer. É isso que eu penso. Falar sobre o Espírito Santo, não tem como não comparar o que estava acontecendo no passado e o que a gente tem visto hoje. O mesmo Deus que fez isso acontecer, quer fazer acontecer na vida de cada pessoa. Ele quer que cada um viva essa mesma experiência. Ou você acha que essa experiência aqui foi só para aquele tempo, para aquele povo, naquele lugar? Muito mais nos últimos dias. E acontecerá nos últimos dias, é o que disse o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa promessa tem que se cumprir. E Deus quer cumprir através de nós. Seja cheia do Espírito Santo na sua igreja. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, o versículo 3 fala, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, há algo que mexe com o nosso sentido visual, é visto. Aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. E os demais veem que ela é cheia do Espírito Santo. É visto. Aí você fala, mas língua a gente ouve. Pois é, não existe essa lógica no reino de Deus. Primeiro se vê, depois se ouve. E foi vista, olha, foram vistas, no plural, e foram vistas. Eu vou continuar a falar mais desse versículo, porque também tem muita coisa para falar nele. Então, vou terminar. Deus abençoe a todas.